Olá a todos e a todas. Cá estamos para mais uma conversa sobre coisas sérias com o Miguel Tiago. Hoje, manifestamente, em modo de férias, não dá para disfarçar. E ainda bem, é um direito que todos nós, felizmente, temos, graças à luta de muitos, sim, quase séculos, não é? De muita gente que se empenhou para isso. Miguel, espero Boa. que as férias estejam a ser boas. Hoje vamos falar de uma conferência de imprensa que o Partido Socialista deu há dias, a propósito da Feira de Santiago, no dia a seguir ao fim da Feira de Santiago, em Setúbal, e em que aproveitou também para fazer um balanço dos primeiros 9 meses de mandato de Maria das Dores Meira. Logo a seguir, o movimento Setúbal de Volta veio responder, curiosamente, pela voz de um dos mais importantes quadros que o PSD colocou nas listas, neste caso para a Assembleia Municipal, José Canavarro, que foi secretário de Estado do PSD, membro do Gabinete de Estudos do PSD e também deputado do PSD. Miguel, como é que olhaste para este episódio? Opa, em primeiro lugar, a forma como o PS tenta, eh, para fazer na sua conferência de imprensa, partindo da feira, na verdade, coloca poucas questões de fundo relativamente à cidade e esquece do seu próprio papel na gestão da cidade. Portanto, passa por cima de vários dos problemas em que o PS tem a mão diretamente, não é? Por exemplo, duas das maiores freguesias da cidade, as da cidade propriamente ditas, São As duas Sebastião, freguesias urbanas. As duas as duas freguesias freguesias urbanas. urbanas, São Sebastião e a Anunciada, a União das Freguesias, não é? Que estão, pá, numa situação absolutamente lastimável em todas as dimensões, não é apenas naquelas mais visíveis, não é? Se falarmos com os trabalhadores, se falarmos com as populações, há um desnorte generalizado, não apenas desnorte, também pressão sobre os trabalhadores, aquelas práticas que nós conhecemos do Partido Socialista, que até nos levam a nem poder dizer quais são as fontes, porque senão já sabemos que vão ser alvo de retaliação. Mas depois também aquilo que é visível, não é? Aquilo que criticavam como incompetência na gestão da CDU e que agora está, epá, arriscaria dizer, muitas vezes pior, numa situação ainda mais escabrosa, pá, da limpeza urbana, as ervas, as pragas, que neste momento há várias queixas de pragas de animais, Aliás, pá, a propósito dessa questão das pragas, parece-me particularmente relevante que na comunicação que o PS fez, pelo menos no seu Facebook, apenas se refira a problemas com as pragas, sabendo que o controle das pragas é uma responsabilidade da Câmara e omitindo os problemas da limpeza nas freguesias. Parece-me particularmente relevante. da limpeza e das ervas, pá, e da higiene urbana no geral, não é? As pragas também não vêm do nada, apesar das desbaratizações e desratizações poderem ser da responsabilidade da Câmara, a higiene urbana condiciona depois a forma como essas pragas se espalham, não é? Portanto, há vários problemas. Eu também acho que o PS tem muito pouco a falar sobre a situação da cidade, porque nós recordamos-nos bem do que foram os 16 anos de Mata Cáceres à frente da Câmara, e do compromisso que todos estes PS atualmente ainda têm com essa visão. E portanto, o PS acho que pronto, está a fazer o seu papel, a tentar esconder os seus próprios problemas e a sua própria incapacidade, atacando a autarquia, a Câmara em algumas questões com alguma justeza, enfim, mas ainda assim acho que o principal é que o PS está a tentar esconder as suas próprias fragilidades com as fragilidades da Câmara, que também não são poucas, que também não são poucas. Depois a seguir vem a reação do Setúbal de volta, pela primeira vez pela voz de um membro da Assembleia Municipal que é um destacado quadro do PSD, em que, curiosamente, dizem que o PS está a produzir ruído, como se a democracia, a oposição, vinda de onde vier, fosse ruído. O que é que te parece isto? Pá, pois, tinhas falado disso e nós já tínhamos também falado disso aqui uma vez,
entre aspas, vou usar a expressão com muitas aspas, assalto à Câmara Municipal de Setúbal, não é? Que a cavalo do nome de Maria das Dores Meira, que tinha um passado importante para a cidade enquanto integrou o coletivo da CDU, e utilizando esse nome e esse prestígio, houve um assalto, na verdade, e também é coberto do nome Maria das Dores e de um movimento independente com o nome Setúbal de volta. Mas a verdade está cada vez... É o cavalo de Troia, como dizias há dias, agora está o Exato. Odisseia aí nos cinemas. Funcionou como um cavalo de Troia, porque a verdade agora impõe-se cada vez mais, não é? Está cada vez mais visível que Maria das Dores foi o pretexto, em primeiro lugar, para retirar a CDU dos destinos da autarquia e, em segundo lugar, para pôr, neste caso, o PSD. E o PSD, enfim, contando com a sua ligação neste momento ao governo, tendo em conta que é o mesmo partido, o partido do governo. Portanto, tudo isto foi arquitetado nas mais altas esferas e isso nem sequer foi escondido, não é? Mas Como já tu agora agora... deixa-me dizer-te uma coisa, é que nos apoiantes de Maria das Dores Meira estão também algumas pessoas do CDS. Aliás, pessoas do CDS que no passado disseram de Maria das Dores o que Maomé não dizia do Tocinho. Sim, sim, sim. Juntou-se ali o PSD e o CDS, juntaram-se ali e aproveitaram essa boleia para chegar à Câmara Municipal de Setúbal, porque também sabiam, aliás, sabiam e tinham a certeza de que, assumindo os seus símbolos, muito dificilmente alguma vez o povo de Setúbal lhes confiaria o que quer que fosse. Porque relembro que mesmo quando o PSD anunciou e apresentou candidatos de relevo nacional, candidatos como, por exemplo, o Negrão, não almejou sequer, creio que, a valores de Foi percentuais. a primeira candidatura do Negrão foi o melhor resultado que o PSD alguma vez teve em Setúbal em 2006, se não me E engano. passou à frente do PS. E Passou passou à à frente frente do do PSD. PS. Sim, 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 sim. Mas ainda assim muito longe de conseguir angariar uma maioria. E, portanto, o PSD tinha essa consciência e sabia que precisava de esconder a sua candidatura. E tanto precisou de esconder que os PSDs de Setúbal nem sequer tiveram nem sequer tiveram a coragem de dar a cara por essa candidatura. E os CDS de Setúbal apanharam a boleia e acho que até alguns estão na Assembleia Municipal no movimento Maria das Dores, não é? E agora vemos constantemente aí em Setúbal algumas figuras gradas do PSD, como por exemplo Teresa Moraes, que vice-presidente da Assembleia da República e deputado do PSD, eleita pelo distrito, e que anda a aparecer muito por aí. Basta lá perceber porquê. Eles querem colher os frutos. Deve ser isso. Mas isto recoloca-nos de novo aquela questão da substituição de Dores Meira, pelo menos até outubro, que é a data prevista para o pedido de suspensão de Dores Meira, e tudo indica que será o segundo da lista, Paulo Maia, que é apontado, insisto nisto, apontado como o homem do PSD no Executivo. Portanto, vamos ter a Câmara nas mãos do PSD. Se, É o golpe, se é assim o for, golpe consumado. é o golpe consumado. É o golpe consumado. Mas olha, não é nada que, por exemplo, eu, enquanto fui candidato da CDU, não é nada que nós não tivéssemos dito. Esta estratégia estava na cara. Infelizmente, o nome da Maria das Dores era tão ofuscante que muitas pessoas não quiseram ver. Muitas pessoas, inclusivamente, que não têm nenhuma ligação ao PSD, que não se revêem no PSD, que não se revêem no CDS, que não se revêem sequer no campo da direita, e que acharam que o que estava aqui em causa era hum, a figura e a cidade, para usar os termos, sem qualquer ofensa a essas pessoas, mas para usar os termos como eles são, muitas pessoas foram enganadas, de facto. Muito bem, passemos então aqui a outros dois temas que não têm diretamente a ver com Setúbal. O primeiro é o anúncio ontem pelos 5 maiores bancos portugueses de um lucro no primeiro semestre. Creio que são 14 milhões por dia, o que dá um total de 2 mil milhões neste primeiro semestre. 2.500. 2.500. Eles alegam que nem sequer subiram as comissões, que há anos que não sobem as comissões, que há mais negócio e por aí fora.
Como é que olhas para estes lucros? Podíamos Pá, classificá-los agora, mas deixa ao teu cuidado. para 2.500 milhões de euros a fazer 14 milhões de euros por dia, é um negócio rentável como haverá poucos em Portugal e no mundo. Nem na Eh, China. Nem Desculpa? na China sequer. Nem sequer na China. Nem nas Não, não. Não, isto é Acho, acho que ficámos sem o teu áudio. ó Paulo, Isso bloqueou, mas vamos não, continuar. sabes o que foi? Foi o meu dispositivo sobreaqueceu porque estava dentro de uma caixinha. Vamos São coisas. continuar. Estava-te a dizer, São, é um negócio que só é possível, estes lucros só são possíveis porque estamos a falar de um negócio que é apaniguado pelo regime. Aliás, em grande parte domina o regime. Os seus interesses dominam a política em Portugal e há uma total subordinação da política a este interesse financeiro. Repara, pagam menos impostos do que as pequenas e médias empresas, muito menos, pagam taxas efetivas de IRC muito abaixo daquilo que paga uma pequena e média empresa. Têm benefícios fiscais em inúmeras dimensões da sua atividade, conseguem atuar no mercado da especulação imobiliária em prejuízo das populações. Portanto, porque é que a banca consegue estes lucros? Porque o negócio da especulação imobiliária atinge, neste momento, creio que já 46% do valor do investimento total em Portugal. E com isto estamos a falar também das as taxas e comissões são um acrescento, não é? Portanto, as taxas e comissões são metade do lucro da banca, pá, que são correspondentes a nada, não é? Portanto, são extorsão pura. Portanto, nós pagamos taxas para ter lá o dinheiro, nós pagamos taxas para movimentar, nós pagamos taxas para tudo e no essencial é extorsão, porque nem sequer são contrapartida de um serviço, não é? Num momento em que a economia portuguesa está confrontada com as debilidades que está, ou melhor, num momento não, historicamente está confrontada com essas debilidades, em que as populações estão confrontadas com o aumento do custo de vida acima das suas possibilidades. Haver um negócio que vive de sorver os recursos, porque a banca não produz nada, não é? A banca não produz nenhum recurso. A banca apodera-se dos recursos que são criados noutras dimensões da nossa vida, na indústria, nas outras transações do dia a dia, principalmente na indústria, na agricultura, nos setores produtivos, nas pescas, etc. Portanto, é aí que é gerado o valor e depois a banca apropria-se dele. E nem sequer é um setor, podíamos dizer assim, epá, mas é um setor absolutamente fundamental, porque depois as pequenas e médias empresas catapultam-se e alavancam-se através da banca, porque o investimento público é feito através da banca, porque cria muitos empregos. Podíamos dizer tudo isto, mas não é verdade, porque a banca canaliza todos os seus fluxos de capital as hipotecas imobiliárias, portanto, para o imobiliário, cobrando às populações aquilo que sabemos, e, na verdade, contribuindo para que o imobiliário em Portugal também esteja cada vez mais na mão de um punhado de milionários, não é? bem, é um negócio que vai de vento em popa, cada vez mais. É o que se vê. Terminamos aqui a nossa conversa com o tema. Como é que lhe chamaremos? De um golpe migratório ou uma crise migratória? Aquilo que saiu, que aconteceu em Ceuta. Ou dito de outra maneira, um golpe geoestratégico, com Pois, aquela invasão, digamos assim. é isso, porque o próprio termo migratório não está bem aplicado porque não há ali nenhuma migração, não é? Exatamente, é verdade. Portanto, há uma instrumentalização por parte tudo indica que interesses relacionados com Israel, Estados Unidos e Marrocos, dirigidos contra não apenas a Espanha, mas uma visão política da qual a Espanha se aproxima mais, mas que eu também não quereria aproximar-me muito, mas ainda assim distante da visão de Trump e de Netanyahu e do rei de Marrocos, mas há uma instrumentalização de pessoas para fazer uma invasão não militar de um território que está em África, mas que é administrado por Espanha. A pressão que isto gera é, ou melhor, que este golpe publicitário geoestratégico, golpe propagandístico geoestratégico,
gera não é de menos importância, não é? Ele dá fogo aos mentirosos da extrema-direita por todo o continente europeu e até do outro lado do Atlântico, não é? Até o Trump já comentou isto. Dá-lhes fogo, dá-lhes combustível para a sua narrativa xenófoba e assusta as populações, não é? Porque aquelas imagens que foram colhidas no momento certo, à hora certa e no ângulo certo, aquelas imagens são impactantes, não é? Junto das populações. E as pessoas são levadas na cantilena que a comunicação social depois também ecoa, de que ai, vão invadir, os muçulmanos vão invadir a Europa e vão dar cabo da sua herança judaico-cristã. Tudo nesta frase é mentira. Tudo nesta frase é mentira. E eu creio que esta instrumentalização das pessoas e dos seus anseios e das suas dificuldades, que não é a primeira vez que ocorre, aliás, em Marrocos já tinha ocorrido, mas não é a primeira vez, mas é claramente concertada e visa precisamente alimentar estas visões, esta guinada à direita que querem impor aos povos da Europa. E como não há motivos reais para justificar a ascensão da extrema-direita, eles precisam de os fabricar. E no meio disto tudo, e apesar do governo português não ter subscrito aquela iniciativa italiana em relação ao espaço Schengen, que aliás também teria muito que se diga, ainda assim o primeiro-ministro veio tomar uma posição de uma total ausência de solidariedade com o grande vizinho ibérico, com a Espanha. O que é que te Nós, parece? nós já percebemos que o Montenegro tem muito mais solidariedade com o Chega e o Ventura do que com qualquer chefe de Estado, vizinho ou não, ou com quem tenha relações ou não, a não ser que seja um daqueles que manda nele, não é? Daqueles que mandam no Montenegro. Mas o Montenegro aqui em Portugal está cativo destes interesses e precisa de mostrar que compete diretamente com o Chega. Eu creio que Montenegro não é tonto e sabe que esta competição redunda num apoio ao Chega. Mas podemos lhe chamar competição para já. Mas eu acho que no longo prazo a estratégia de Montenegro é mesmo promover o Chega. Ele acho que já não tem qualquer carinho pelo seu partido. Neste momento o seu compromisso é total e de total entrega à classe que dirige os partidos de direita, essa grande classe que dirige os interesses económicos por trás do nosso país, que manipula partidos, ou melhor, através das empresas manipula partidos, manipula a política, controla tudo, e os fantoches só vestem essa camisola, já nem vestem camisolas com nomes dos partidos. Os partidos já são só os instrumentos para satisfazer esses interesses. Bem, só para terminar, apenas um pequeno comentário sobre mais uma mentirola da semana, que foi aquele vídeo do André Ventura sobre um restaurante na Caparica em que os clientes teriam supostamente sido expulsos porque não falavam português. Afinal, foram expulsos porque ofenderam quem estava a servi-los à mesa, que pediu para falar noutra língua, de forma normal, e afinal era uma refugiada, que ainda por cima acho que tem habilitações académicas numa área qualquer de engenharia. É só um comentário. E Ventura veio para as redes sociais com o vídeo, enfim, com a sua Fazer aquela. habitual, teatralidade, dizendo que era uma vergonha. Só um comentário final a Não se isto poder rápido. falar português, não se poder falar português num restaurante em Portugal, fazer aquela diatribe, não é? Se fosse no Algarve, fosse uma qualquer inglesa a atender-nos, se calhar ninguém ficaria tão indignado. Bem, Miguel, boas férias, seja lá o que for, Obrigado. e é de aproveitar este calor. Encontrar-nos de novo para a semana para mais uma conversa sobre coisas sérias. Cá Boas estaremos. férias, cá estaremos.